Boa noite, pessoal. Helene Vieira para mais um vídeo aqui com vocês. E desde já pedindo que vocês possam compartilhar esse vídeo. Se vocês gostarem, curte. E se ainda não foi inscrito, se inscreva. Estou aqui no YouTube para falar um pouco da Palavra de Deus, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Quem nunca ouviu falar que Jesus voltará um dia aqui na Terra para buscar os seus escolhidos? Eu creio que todo mundo, praticamente todos hoje já ouviu falar. Quando eu era criança, eu não ouvia falar. Dificilmente, eu acho que nunca ouvi falar. Até quando eu tinha 20 anos, ninguém nunca tinha me falado que um dia Jesus retornaria aqui na Terra e que nós daríamos conta de tudo que nós fizemos aqui para Ele. E eu não sabia nada disso. Mas o dia que eu comecei a ler a Palavra de Deus, eu comecei a descobrir, né, através de uma amiga maravilhosa, né, de uma pessoa de Deus, Maria Deolinda Jordão, através do meu esposo, que também já lia a Palavra de Deus, eu comecei a ler, mesmo relutando, achando que aquela Bíblia não era igual da minha religião e tal, mas comecei a ler a Bíblia e aí eu descobri maravilhas, descobri verdades que eu nunca tinha ficado sabendo, porque eu não tinha acesso à Palavra de Deus. E aí eu comecei a ler e entender que sim, Jesus vai voltar. Olha que boa novidade, que boa, que esperança gloriosa é que Jesus vai voltar. Ah, mas e aí, como que eu posso fazer para que Jesus me escolha, para que eu esteja do lado direito dele, para que eu seja ovelha? Aí eu aprendi que a gente teria que aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, como Salvador da nossa vida, da nossa alma, como Senhor, que apesar de a gente ter as nossas escolhas deveriam estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Aí que eu achei que não era tão simples assim. Simplesmente aceitar Jesus, todo mundo aceita, né? Mas aceitar Jesus como seu Senhor, como aquele que vai coordenar a sua vida, porque você vai deixar Ele tomar as decisões para você, que você promete a Ele fazer só aquilo que Ele aprovar, aí já se torna um pouco mais difícil de você querer aceitar. Mas eu estava tão empolgada com a Palavra de Deus, eu acreditei, eu lia e cria, e foi o Espírito Santo que fez essa grande obra na minha vida. Demorou bastante, não foi de um dia para o outro, mas eu consegui entender o que Jesus queria de mim, o que eu precisava fazer para se preparar para a volta dele. Então, o que nós vamos falar hoje está aqui em 1 João 2:1, que diz assim, ó: não pequeis, se pecares, tens um advogado justo. Então você pode se arrepender, né? Então você pode mudar de vida. Nesse momento que você se arrepende e muda de vida, Jesus é o seu advogado para advogar as causas diante do Pai. Jesus ainda é o nosso advogado, ainda dá tempo. Então não é pra gente pecar, mas como a gente é humano e às vezes a gente erra, né, comete alguma falha, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, que é aquele que advoga as nossas causas. Porque nós temos um acusador, como a gente falou no outro vídeo, que é o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele está sempre nos acusando diante de Deus e dos homens. Mas o Senhor Jesus não. Ele conhece o nosso ser quando a gente se arrepende, ele se torna o nosso advogado e vai advogar nossa causa. Para isso,
ele morreu, para isso ele ressuscitou, para poder estar do lado do Pai, intercedendo por nós. Então, se ele está vivo, ele pode interceder, né? Vocês já viram algum advogado morto poder interceder por alguém? Claro que não, né? Advogar a causa de alguém diante do juiz? Claro que não. Então tem que estar vivo. E Jesus está vivo. E Ele é o nosso advogado diante do Pai, diante dos homens. Nós temos Lucas também 12. Lucas 12, versículo 11 e 12 diz assim, que o Espírito Santo, ele ficou quando Jesus subiu. Jesus restou e subiu ao céu. Mas ele falou, vou deixar o Espírito Santo com vocês não vão ficar órfãos. Vou deixar o Espírito Santo e ele vai também orientar, vai cuidar de vocês, vai preparar vocês para o dia do arrebatamento, para o dia que eu voltar, vocês estarem prontos. Mas a gente tem que aceitar, assim como a gente tem que aceitar que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso advogado, a gente tem que aceitar o Espírito Santo entrar na nossa vida e fazer uma grande obra para nos preparar, porque nós somos humanos, cheios de falha, de defeito. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque o pecado ele é inerente do ser humano. Mas nós temos uma solução. Essa é a boa notícia para nós. Essa é a boa notícia. Nós temos um advogado que vai defender-nos quando ele vê que a gente se arrependeu de verdade. Ok? Então o Espírito Santo nos dará palavras para nossa defesa. Quando a gente tiver que enfrentar a perseguição que está chegando aí, está às portas, tanto é que a gente sabe que Jesus está voltando, que esse é um dos sinais, que o mundo está um caos. E quando a gente chegar diante das autoridades, o Espírito Santo colocará palavras de defesa na nossa própria boca. Porque se nós aceitarmos que Ele more dentro de nós, porque o Espírito Santo não mora em casa suja, imunda, cheia de problemas, de teia de aranha. Não! O Espírito Santo, Ele mora dentro de coração puro, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, de coração puro, sem malícia, sem maldade, sem qualquer tipo de pecado. Então, se o Espírito Santo estiver conosco, nós não podemos temer aqueles que nos perseguirão, porque assim fizeram com os apóstolos, com os discípulos, perseguindo por causa do amor e do nome de Jesus Cristo. Nós temos também Jó 16 e 19. Jó disse assim, nas alturas está o meu advogado. No tempo de Jó, Jesus já existia, só que ele estava lá com o Pai. Ele desceu, ele deixou a sua glória para morrer aqui por nós e ressuscitou e voltou para lá. Então, no tempo de Jó, Jesus ainda não tinha vindo aqui a primeira vez na terra. Mas Jó disse, o meu advogado está nas alturas. Ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem obediente, temente ao nome do Senhor. E o Senhor o amava. Em Provérbios 22 e 23, nós temos também, a palavra do Senhor diz, o Senhor será o advogado deles. O Senhor é o nosso advogado. Ainda, nós vamos ver mais para frente, por que ainda nosso advogado? Porque nem sempre será assim. Está terminando o tempo da graça, o tempo de que Jesus está nos defendendo, nos ajudando. Esse tempo que nós temos, vamos aproveitar, porque está acabando. Jesus já está voltando. Então nós vamos ver, quando Jesus voltar, né? O que será? Jesus promete voltar para buscar um povo que crê. Lá em João 14, de 1 a 4. Obedece e também confessa que Ele é o Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o Senhor. O único Senhor e Salvador das nossas almas. Apocalipse 1:7, que diz lá,
todo olho verá, quando Jesus voltar para buscar um povo dele. Muitos lamentarão, muitos chorarão, lamentarão, porque naquele momento verão que é verdade, que eles não quiseram dar crédito, mas que sim, Jesus está ali, Jesus está voltando buscar os seus. Atos 17:31. Deus julgará o mundo com o rigor da sua justiça. Vai chegar o dia do julgamento final, gente. Atenção, prestem atenção, tá? Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Presta atenção. Enquanto Jesus está aqui como advogado, corra para Ele. Por quê? Porque aqui está escrito claramente: Deus julgará o mundo com o rigor de sua justiça, através de Jesus Cristo, porque para isso Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Para quê? Para quando Ele voltar para julgar o povo. Não é Deus o Pai que vai julgar. Ele preparou Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, mas Ele ressuscitou, está vivo, nos defendendo, sendo o nosso advogado. Só que todo advogado, a maioria deles, e com Jesus principalmente, ele vai voltar como juiz, ele não vai voltar como advogado. Ele vai ser juiz. Ele não vai mais poder ser o nosso advogado, porque o Pai vai mandar ele como juiz. Vocês estão compreendendo a diferença entre ser advogado e ser juiz? Quando você tem um advogado que te defende, ele vira juiz, ele não vai mais poder te defender. Ele vai julgar a sua causa. E Deus vai mandar Jesus um juiz justo, sem pecado. Jesus, ele não teve pecado, então ele é justo e ele pode julgar. Por isso Deus o mandará buscar a sua igreja. Deus constituiu, Atos 10:42 e João 5:22-23. Deus constituiu Jesus como juiz dos vivos e dos mortos, certo? Por isso que naquele dia vai ressuscitar, os vivos vão ser julgados, mas os mortos também no final, no dia final, do juízo final, vão ressuscitar. Quem vai ressuscitar primeiro vão ser os que Jesus veio buscar, e os vivos que estiverem preparados. Mas depois, na hora do juízo, quando Jesus for julgar, os mortos também vão ressuscitar para receber o julgamento. Até os pensamentos serão trazidos à tona, 1 Coríntios 4:5 e 2 Coríntios 5:10. Até os pensamentos serão trazidos à tona, até o que você pensa, até o que nós pensamos hoje, vai ser trazido à tona diante do justo juiz. Se você tem bons pensamentos, vai trazer à tona, mas se também você tem maus pensamentos, vai trazer à tona. Deus vai trazer diante do justo juiz tudo que você fez, e aqui ainda diz de bem ou de mal, tudo que você fez através do seu corpo aqui na terra. Então presta atenção, gente, presta atenção. O seu corpo, você faz as coisas através do seu corpo. Eu faço as coisas através do meu corpo, porque tudo é o meu corpo, meus olhos, minha boca, meus pés, minhas mãos, tudo eu uso ou para fazer o mal ou para fazer o bem. E disso nós daremos conta aqui na terra. A mente, o cérebro também é corpo. Tudo que você maquinou, pensou, tudo que você pensou de bom estará à tona. Por quê? Porque está gravado. Porque Deus, se a tecnologia está aumentando, como Jesus disse, que ia cada dia mais ia desenvolver, então você imagina a tecnologia de Deus. Nada ficará oculto aos olhos do Senhor. Hebreus 6, de 1-2 diz: batismo, ressurreição, juízo eterno. Quem quiser comprovar, vai lá.
Hebreus 6, de 1 a 2. Batismo, ressurreição e juízo eterno. Não é só batismo e ressurreição. Nós temos que dar conta diante de Deus dos nossos pecados. Mas também nós seremos julgados pelo que fizemos de bom. E aí nós recebemos, aleluia, os nossos galardões, o nosso galardão, o nosso presente, o nosso... Tudo que Deus tiver de bom para nós receberemos. Se nós conseguirmos chegar lá, com a vida preparada diante do Senhor. Apocalipse 20, de 11 a 15. Juízo final para todos, grandes e pequenos, vivos e mortos. Então, juízo final para todos, ricos, pobres, de cor, branco, pobre, rico, velho, novo, pequeno, grande, todos vão dar conta de si mesmo a Deus naquele dia do juízo final. Então, não vamos querer deixar para se preparar quando Jesus voltar, que ele já vai vir como juiz, não vai mais ser o nosso advogado. Então muita gente diz, mas Deus é um Deus bom, então ele não vai nos condenar. Não, realmente, Deus não vai condenar ninguém. A gente é que se condena quando a gente faz as coisas que não agradam a Deus, quando a gente se afasta de Deus, quando o Espírito Santo não aguenta nem ficar do nosso lado, quando o Espírito Santo sai de dentro de nós. Aí sim, nós estamos fazendo a escolha. Aí a pessoa está fazendo a escolha de não querer Jesus. Aí a pessoa está fazendo a escolha que Jesus deixou que ele fizesse. Se você quiser escolher a salvação, escolha. Se você não quiser, Deus te dá livre-arbítrio. Então não fale que é Deus que vai te lançar no profundo abismo, né? Não, Deus não vai, você que vai com suas próprias pernas. Eu espero que nenhum de nós possamos ir de encontro ao inferno, porque o inferno é real, o mal é real. Só que Deus, ele nos deu oportunidade, deixando que Jesus viesse, morresse, ressuscitasse, fosse o nosso advogado. Todas essas oportunidades e chances ele está nos dando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Os valores estão invertidos. Totalmente invertidos. Impressionante. Como os valores são invertidos. As nossas crianças estão sendo destruídas. Os nossos jovens estão sendo destruídos. Moralmente, espiritualmente. A nova geração já vai ser uma geração preparada para receber o anticristo. Aqueles que não vão subir com Jesus, aqueles que não vão ser escolhidos por Jesus, vai sobrar para eles ainda o anticristo para reinar nesse mundo. E aí, depois disso, de todo sofrimento, ainda virá o juízo de Deus. Ainda vamos ter que todo joelho dobrar diante do nosso Jesus Cristo, Salvador e Protetor. Portanto, seja rápido. Busque a Ele enquanto se pode achar, como diz Isaías. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa cuidar de cada um e transformar a alma de vocês através do Espírito Santo de Deus na sua mente, na nossa mente. No nome de Jesus. Amém.